Oi, você está no Estúdio AFEAL. Esse é o nosso novo programa, o videocast da entidade, focado em distribuir informação de qualidade para todo o segmento de esquadrias de alumínio. Antes da gente começar, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, porque sem eles nada disso seria possível. Muito obrigada, Inoxpar, Hidro e Sonf. A gente está aqui na FESQUA e com uma celebridade nesse episódio, aqui, uma celebridade do segmento, o professor Alexandre Araújo, uma figuraça do setor. Todo mundo, quem não conhece o professor Alexandre Araújo, quem nunca leu um livro do professor Alexandre Araújo. E aqui do meu lado também tem uma outra figuraça do nosso setor, que é o Fernando Rosa, gerente-geral da AFEAL. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo convite. Obrigado, Mariana. Bom, o professor Alexandre está fazendo uma coisa inusitada no setor, assim, uma coisa bem diferente. Ele está lançando o seu 5º livro aqui na FESQUA, mas não é um livro qualquer. Por que não é um livro qualquer, professor? Conta pra gente, o que tem de diferente dessa nova publicação? Eu estou lançando aqui A Virada, que é um livro que a gente conta uma história. É uma história, né, uma ficção, mas uma história, são histórias reais que eu já vivenciei no mercado e transformei todas essas histórias em uma ficção, né? E aí eu falo aqui sobre um empresário, dono de serralheria, que ele passa por dificuldades na empresa, dificuldades financeiras, dificuldade em divulgar, em se posicionar no mercado, e busca aí uma ajuda de pessoas incríveis, né? E, além disso, ele tem um conflito, né, em casa com a esposa, porque ele não consegue se dedicar à família, já que ele trabalha muito. Eu acho que muitas pessoas vão se identificar com esse personagem. E eu trago essa história que é, na verdade, um marketing, né? Eu trago assim, eu pensei em fazer um livro e não colocar ele de uma forma técnica. E esse livro, ele teria um tema sobre marketing. Então eu preferi escrever sobre marketing, trazendo uma ficção, uma história. E aí, a partir daí, eu criei os personagens e dei aí essa vida nessa história, passando dicas de marketing, planejamento, os 4 P's, análise de SWOT, mas tudo de uma forma bem lúdica, assim, bem didática, né? Tudo dentro de uma história, de uma ficção. E aí, Fernando, o que você achou disso? Bem-vindo do Alexandre Araújo. Tudo pode acontecer. O Alexandre sabe o respeito e o carinho que eu tenho por ele, e mais pela pessoa dele, pelo empreendedorismo dele. Ele se reinventa, ele vai buscar coisas que muitas vezes ninguém pensou em fazer. Ele muitas vezes ele é precursor de muitas outras atividades do segmento. Então, não me admira que esse livro vai ser um sucesso como os demais foram. E agora, queria saber também, tem um pouco de você aí ou é só ficção mesmo? Não, sempre tem um pouco da gente, né? Ainda mais que nós já fomos serralheiro, já tive também uma empresa lá no início. E tem aqui, eles vão se encontrar com um consultor. E esse consultor de marketing é que vai dar uma ajuda, né, a esse personagem, junto com alguns colaboradores. Enfim, tem um pouco de mim, mas não é a minha história, né? Muitas pessoas estavam pensando que era um livro sobre a minha história. Não é sobre a minha história, é sobre a história dos serralheiros. Mas isso fica para o futuro, porque ele vai ter um livro da história dele mais à frente, viu? Uma autobiografia. E eu acho que vai ser, exatamente. Quem sabe, né? Tem chance de fazer, viu? Tem chance, quem sabe. Mas, enfim, né, é o meu 5º livro, né, o 5º livro, e eu optei por tá fazendo nesse. E Ali, deixa eu perguntar, o papel da entrevistadora aqui é a Mariana, mas eu não me contenho, né? E como o pessoal pode ter acesso a esse livro aí? Nós estamos fazendo o lançamento aqui na FESQUA e após a FESQUA nós vamos disponibilizar um link onde que as pessoas podem estar adquirindo o livro. Online. Legal. O que mais, Mari? Não, eu queria saber... como é que o pessoal está recebendo isso? Porque é uma coisa bem diferente, né? Eu não sei se o pessoal do setor está muito habituado a ler romance. Eu acho ótimo, porque eu adoro ler romance. Acho que quando você lê romance,
você faz novas conexões neurais, é um momento de lazer também, né? Essa questão da pessoa se identificar com a história. O que o pessoal está comentando por aí? Como é um lançamento e é uma aposta que nós estamos fazendo, e como o Fernando falou, a gente sempre busca inovar. Assim, eu vejo e falo isso sempre na minha consultoria, o papel do empresário ele sempre tem que estar inovando para ele poder estar à frente da concorrência. E nós, do canal do Serralheiro, sempre inovamos, todo ano inovamos. Esse ano nós já começamos com a nossa pós-graduação em engenharia de esquadria de alumínio e fachada envidraçada, e agora eu estou lançando, né, o livro. Então, quando a concorrência pensa que está aproximando, nós estamos um passo à frente. E aí eu apostei muito nesse livro, trazendo ele num formato de romance. Eu estou falando com as pessoas, a minha esposa não lê meus livros técnicos, ela trabalha comigo, mas ela não lê, porque é um livro técnico, falando de gestão. Mas quando eu escrevi esse livro, eu falei para ela, olha, agora é no formato de romance, você gosta de ler romance? Né? Então, assim, as mulheres gostam, né? Elas têm mais esse gosto pela história. Aí ela falou que assim, tudo bem, eu vou começar a ler. E aí ela leu, ficou lendo lá um dia, 2 dias, e falou que teu livro é um chicletinho. Eu falei, chicletinho? O que é chicletinho? Não, que a gente começa a ler, não quer parar de ler. Eu falei, opa, já deu um sinal positivo. Né? Então, eu fico imaginando, então, as esposas e os serralheiros, quando começarem a ler, de uma ficção, uma história, e que tem a ver com o segmento. A história aqui é toda narrada em cima de um dono de serralheria, que passa dificuldades, que tem concorrência, desleal. Então, a história vai toda se desenvolvendo nisso. Então, assim, eu acredito muito no poder do romance, como você falou, e também do nosso segmento, por ser um personagem do segmento. Todos os outros livros que eu escrevi, mesmo sendo técnico sobre gestão, ou sendo do livro de ACM, o que seja, a gente sempre colocou aquele toque, aquele tom do segmento, aquela linguagem do serralheiro. Começa lá um tópico, fala, o Joãozinho, que tem a serralheria, fez isso, fez aquilo, né? E ele está aplicando a ferramenta de gestão X. Isso chama atenção. Então, assim, eu vi aqui vários leitores meus, dois outros livros técnicos, falando, eu já li isso, já li esse, e eu quero levar isso aqui também. Então, assim, o nosso segmento, eles têm, sim, uma boa parte de pessoas que fazem a leitura, que gostam de ler e gostam de ter o conhecimento através da leitura, né? Porque o conhecimento, ele é, nesse bate-papo que a gente está aqui fazendo, o pessoal que está nos assistindo, eles vão aprender alguma coisa, vão aprender lendo, vão aprender fazendo curso, vão aprender participando de norma, de tudo, né? Então, o conhecimento, ele se dá através de tudo. Considerando que é um paralelo com a vida das pessoas. Vou pedir um spoiler aqui, o livro tem final feliz, né? Tem e não tem. Então tá bom. Tem e não tem, né? Essa dúvida é importante, né? Dá mais vontade de ler o livro, né? Não pode começar pelo final, não, né? O pessoal tem que seguir. Tem que ter final feliz. Que legal. Tem e não tem, né? A vida, né? A nossa vida, ela tem finais felizes e não, né? Então, assim, não posso falar mais, senão exatamente, corta para aqui, não dá mais spoiler, não. E olha, continue assim, que venha o 6º livro e outros mais. E eu quero saber, eu tenho direito a esse livro aí? Esse livro aqui eu já trouxe já autografado. Não foi combinado não, hein, gente? Opa! Do Rosa, né? Opa! Aqui é um presente, né? O Fernando que sempre... Legal. O Fernando que sempre apoiou aí os nossos projetos, sempre admirou o nosso trabalho. E aí eu estou presenteando o livro, e que esse livro aí seja uma inspiração aí para você também, né? Para ser mais um capítulo, né, de sucesso aí na sua vida. Vai me inspirar, bacana. E depois eu vou trazer um também para Maria. Eu vou comprar. Já quero saber qual é o link, ó. Porque isso que eu falei, as mulheres já ficam... Não, eu vou comprar porque é o seguinte, aqui no Brasil a gente tem que valorizar os escritores, não é? Sim. A gente tem que valorizar. É muito difícil ser escritor no Brasil. É verdade. Olha, Academia Brasileira de Letras, que vem aí, ó. Alexandre Araújo. Professor, conta pra gente esse seu 6º livro.
Esse é o quinto livro. É o quinto livro, né? Conta um pouco dessa trajetória, porque você começou, o seu primeiro livro você publicou no começo dos anos 2000. Isso. Quais foram todos esses livros? Conta um pouco dessa sua história como escritor. Isso. Em 2003, eu escrevi o primeiro livro, né, do setor, que foi o Esquadria de Alumínio e Componentes. Depois eu escrevi o Revestimento em ACM, um guia prático e didático. Depois eu escrevi A Arte da Gestão nas Serralherias e Vidraçarias. E em 2020, aí falou a memória, eu escrevi Serralheria Lucrativa. E agora, 2024, a virada. Qual é o seu preferido? Isso é igual filho, né? Não tem um preferido. Mas acho que sempre o último, né? Mas a gente sempre vai o último, né? Que a gente dedica ali o máximo, né? Para que ele possa crescer igual os outros. Que bom. Olhando para tudo isso, como é que você avalia o impacto desse trabalho todo, não só dos livros, mas também do canal do Serralheiro, para melhorar a qualificação profissional do nosso setor? Essa é uma missão, né? Minha, e uma missão da nossa empresa, que é realmente trazer o treinamento, o conhecimento para o setor. O impacto, a gente sempre avalia ele como sendo positivo, porque a gente traz o conhecimento e nós podemos presenciar o resultado, né? Então, assim, quando a gente vem aqui na feira, a gente tem a oportunidade das pessoas, dos leitores ou dos alunos vir e conversar com a gente, falar assim, a diferença que nós fizemos na vida deles, né? O direcionamento que nós demos. Então, isso daí é muito importante e o impacto é sempre positivo. Tudo que a gente faz, né, não só o canal do Serralheiro, como as outras empresas, a própria FEAL, quando traz um conhecimento, a gente está ajudando as empresas, as pessoas, e elas estão crescendo e cresce junto com a gente, né? E você está aqui nesse nosso podcast porque uma das funções da FEAL é a disseminação da informação, do conhecimento. A gente tem essa vertente muito forte e dar voz a um ator, né, como você que leva também essa bandeira da informação e conhecimento, tem tudo a ver com o nosso podcast. Eu só tenho que te agradecer você estar aqui com a gente. Muito obrigado e continue ainda. Queremos ver mais livros de vocês, tá? Quem sabe não tem uma continuação. É isso aí, a virada. Eu queria agradecer. Muito bom esse bate-papo. Obrigada, professor. Obrigada, Fernando. Antes da gente fechar, agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, a Inoxpar, a Hidro e a Sonf. E para você que chegou até aqui, eu queria pedir para você curtir, compartilhar nosso conteúdo no YouTube da FEAL. Você também pode assistir, escutar nas principais plataformas de podcast. Nos vemos na próxima.